Bom dia, bom dia, bom dia. São 9h57 e pontualmente a gente está fazendo essas dinâmicas das lives. Bom, enquanto estamos aqui começando e chegando, eu vou adiantando aqui uma coisinha. E tem umas novidades, né? Eu estou experimentando agora um headphone para a gente conseguir se comunicar aqui um pouquinho melhor. Somado a isso, Eduardo acabou de chegar, meu caro. Vamos embora. Pronto. Maravilha, maravilha. Pra gente conseguir. Bom dia, bom dia, bom dia, Eduardo. Opa, bom dia. E aí, pessoal, como é que tá? Todo mundo? Estão me ouvindo bem? Estamos começando e aquecendo aqui as conexões nesse mundo dessas lives. Eduardo, acabou de ter. Eu estou escutando aqui um eco. Eu não sei se tem alguma coisa aí ou aqui que tá. Eu estou tentando gravar essa nossa conversa aqui de uma forma diferente, mas acho que não é aqui. Veja, tá saindo legal o áudio Como é que aí, tá agora? tranquilo? Eu realmente ouvi no começo, mas eu acho que era eu aqui que estava mexendo aqui no plug ainda, no fone. É muita tecnologia, né, cara? Isso. Mas agora Eu tá, ainda... aí continua? Alguém aí tá ouvindo eco? Não, Alguém não. tá ouvindo mal? Aqui cortou para mim. Eduardo, eu queria te pedir um grande favor, cara, se possível, até para a gente começar a nossa prosa. Eu queria que você, assim, se apresentasse, obviamente. Eu vou pedir licença a vocês aqui só provisoriamente, que não deu tempo de pegar aqui atrás uma coisa. Mas enquanto o Eduardo está falando, eu pego aqui. Enfim, queria que você apresentasse um pouquinho do seu repertório para a turma que está chegando agora. Lembrando que essas imagens todas das lives, elas estão sendo guardadas e gravadas, vão ficar naquele canal do YouTube, do Círculo da Imagem. Então não se preocupem, eventualmente, por perder, enfim, o material vai ficar guardado, tá? Eduardo, manda bala. Volto já. Eu fico até curioso, assim, né? Você vai nessa dinâmica aí de live, aí você vai vendo as pessoas entrando, comentando e tal. Eu fico até curioso de saber, né, de onde são todas essas pessoas, porque alguns eu conheço, outros obviamente não. Mas eu sou Eduardo Queiroga, sou fotógrafo já há algum tempo, algumas décadas, e não só assim, não só numa fotografia, eu não acredito apenas que a fotografia seja somente feita por quem segura uma câmera e aperta botões, mas acredito na fotografia como algo bem mais amplo, né? E maneiras de fazer fotografia que vão muito além da câmera, vão muito além do clique, podem começar muito antes, podem terminar muito depois, ou podem não terminar nunca. Então, assim, ao longo desse tempo eu venho me envolvendo com fotografia, sempre tendo como eixo a fotografia, mas na verdade participando dela de maneiras bem diversas, assim. Continuo fotografando no sentido de segurar uma câmera e clicar. Continuo fazendo outras formas em paralelo de fotografia, como o estudo, a pesquisa, o ensino, né? Enfim, só para dar uma breve. E aí, nesse meio tempo, né, eu posso me apresentar como fotógrafo e professor, fotógrafo e pesquisador, enfim. Às vezes eu nem sei direito como. Mas a fotografia está sempre ali. Massa. Seja bem-vindo, obrigado por ter topado essa dinâmica nova aqui pra gente, né? De se falar dessa forma. Eu ia pegar aqui atrás, eu encontrei depois, ali ó, tá bem ali, tá vendo? Naquele cantinho. Eu levantei para pegar ele, mas não achei e agora localizei ele ali de volta. Um dos livros que o Eduardo tem, que eu acho que tem
enfim, uma riqueza enorme de conteúdo, na verdade todos os dois têm. Ele tem 2 publicações, para quem não conhece, um que aborda um pouco o universo talvez de pesquisa, enfim, aí pode só fazer uma rápida fala nisso aí, e o outro que é o recente livro publicado. Aí queria que você fizesse o seu merchan, porque afinal de contas precisamos disso também, né? É, fala um pouquinho desses 2 projetos e aí a gente começa aqui a nossa conversa. Massa, eu tenho até eles aqui perto. Eu tenho Ah, a minha, garoto! a minha bagunça aqui tem coisa espalhada por todo canto. Mas aí, pronto, eu vou aproveitar que eles estão bem pertinho aqui. Pô, É, eu e você, a gente tem uma renca de livro só, atrás, né, cara? eu só não sei como é que espelha isso aqui, cara. Eu vou botar um É, espelho para vocês verem. Mas, enfim, tem um que se chama Coletivos Fotográficos Contemporâneos, que ele é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, né? Não é a dissertação, mas a partir da pesquisa que eu fiz no mestrado, depois eu voltei para ela, atualizei, acrescentei, tirei, mexi, né? As fichas elas demoram para cair, né? Elas continuam caindo depois. Então, eu fiquei querendo continuar com essa pesquisa, mas publicar algo diferente da dissertação. Então, é esse Coletivos Fotográficos Contemporâneos. E o outro, então, assim, esse é teórico, né? O Coletivos é um livro teórico. E o outro, que é o Cordão, que está espelhado aí para vocês também, mas vocês olham ao contrário aí, que é um desdobramento também de uma outra pesquisa, mas é uma pesquisa na produção de imagem, que eu venho fazendo desde 2008 com parteiras tradicionais. Esse daqui, o Cordão, ele é um produto, é uma obra muito pessoal, embora todos os meus trabalhos sempre, né, não pudessem acontecer, não podem acontecer sem a presença de muitas outras pessoas importantes. Mas é meio que uma saída, é meio que uma encruzilhada, é meio que, sabe, uma esquina assim que a gente dobra dentro de um trabalho muito maior que a gente vem fazendo esse tempo aí, 12 anos, no Museu da Parteira. Então, o Museu da Parteira envolve muita gente, muitas pesquisadoras de várias áreas, né? Tem pesquisas assim mais antropológicas, e eu venho acompanhando isso e fazendo imagens desse universo. E no Cordão é um livro que já tem uma narrativa muito mais pessoal, mais desconectada desse valor assim, documental e antropológico, etnográfico que o resto da pesquisa tem. Embora eu não seja antropólogo, né, mas acabei caindo aí e uma das alegrias da vida foi essa, estar perto desse universo que eu aprendo demais, né? Tem sido muito rico desde o começo. uma coisa que eu estou vendo aqui, para mim ainda é um pouco difícil de acompanhar todos os comentários que vão surgindo, mas eu estou conseguindo acompanhar e estou vendo que a turma já tem, alguns já conhecem essa sua última obra. E, bom, o fruto dessa nossa conversa aqui é com certeza a gente pode explorar diversos caminhos. Eu acho que essa coisa de como a gente pertence a um ensaio, de como a gente se mergulha e se permite, na verdade, é um assunto que eu acho que é riquíssimo, além de falar do próprio plataforma, né, do livro, enfim. Como eu estava vendo, você e eu aqui, a gente tem algumas livrarias aqui atrás da gente e acho que a gente curte essas coisas, entende isso, enfim. Mas não impede da gente pensar um próximo momento para isso. E esse momento eu queria mais uma vez agradecer a tua participação. A intenção aqui, eu acho que é a gente começar a pensar sobre um momento que a gente está meio que vivendo, meio que se adaptando e ao mesmo tempo num campo que talvez já seja de comum para a gente refletir a respeito, né? Essa coisa desse estarmos desse jeito, enfim. E aí eu trago para a gente, assim, começar a nossa prosa de hoje, um momento que eu vivenciei de ter finalmente encontrado o pequeno encontro. Então, é um evento que eu acho que,
enfim, fica na lista da gente de vontades, desejos, mas a vida na rotina vai levando a gente para lá e para cá. Resultado, fui ano passado, nunca tinha conseguido ter essa participação de perto, né? E sem sombra de dúvidas é um evento que eu acho que traz uma força, tem uma força e vai ter sempre uma força importantíssima para a fotografia brasileira. Fiquei muito contente de poder rever grandes amigos também, então aquela sensação de você estar num encontro em que, sei lá, você almoça, toma café com a galera e encontra eles no meio da rua, é maravilhoso. A gente que frequenta eventos e alguns festivais, eu acho que já entende isso. Mas em particular, eu queria que a gente começasse essa nossa prosa aqui em cima. Só um minutinho, que eu acho que deu uma travada aqui. Deixa eu ver se ele está recebendo essa pergunta, porque isso é importante. Tem a ver com o tema que o evento do ano passado teve e principalmente o que a gente está passando e vivendo nesse. Eduardo saiu, vamos esperar só para ele reconectar aqui, por favor. E enquanto isso, na sala de justiça, eu acho que aqui vai ser um espaço, obviamente, que a gente vai ter essas nossas interações. Eu estou testando aqui uma nova forma e acho que está funcionando aqui de microfone, né? Eu imagino que vai ajudar e auxiliar esse nosso ruído em torno aqui para isso. E a nossa intenção aqui, deixa eu ver se eu consigo convidá-lo também. Eu acho que tinha um recurso aqui que eu vi outro dia. Eu ainda estou aprendendo a mexer com isso, gente. Mas eu acho que está dando certo, assim, tá sendo uma relação interessante. Recentemente, inclusive, eu aprendi a fazer aquela fixação do título aqui. Eu vou pedir licença a vocês para ver se eu consigo colocar aqui escrito o nosso tema. Enquanto o Eduardo está chegando. Pronto. Eu acho que a gente faz assim e depois que a gente faz assim, o que a gente faz? Fixar o comentário. Gente, que maravilha. Muito obrigado pela paciência e, obviamente, por permitir que agora eu tenha fixado o nosso tema da nossa conversa aqui, da nossa live. Enquanto o Eduardo está chegando, eu gostaria imensamente de explicar para vocês de forma bem rápida como é que a gente está funcionando com as coisas. Pronto, chegou, vamos lá. Adicionar. Então, a gente está funcionando toda segunda e quinta-feira nesse perfil, criando lives que tratem de assuntos relacionados à imagem. E uma vez que isso termina, essas gravações a gente está jogando tudo lá no YouTube. Eduardo, estava só explicando aqui como é que funciona, enquanto lhe aguardava. Estando de volta, vou continuar aquela nossa iniciada. E a reflexão é muito simples. Essa participação minha me fez pensar em muitas coisas, me transformou, e, enfim, enormemente. O momento em que cada um de nós passávamos por 2019 já era um tempo específico. E aí a gente está aqui hoje diante de uma nova jornada, desafio que temos que nos adaptar e ao mesmo tempo continuar, porque a vida é um fluxo e estamos aqui. Né? Aí vocês me trouxeram um tema para o pequeno encontro que eu olho hoje e falo, gente, os caras devem ter uma bola de cristal, sabe? O pessoal que está ali por trás, criando aquele evento, criando aquele festival, criando aquele momento, eles devem ter consultado alguma coisa ou não, ou são apenas artistas com uma sensibilidade amplificada para entender o seu entorno. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa relação que vocês entenderam do evento, Pequeno Encontro, com toda a equipe que está por trás, mas
Como é que vocês chegaram nesse tema, cara, na ideia? Essa é a primeira coisa. Depois a gente traça mais. Massa. O pequeno encontro da fotografia, ele é um desses projetos especiais, assim, que eu tive a felicidade de fazer parte, né? Desde o começo. E na verdade, vocês estão olhando para mim, mas o pequeno não aconteceria de jeito nenhum, né? Se não fosse exatamente as outras pessoas que estão por trás dele, e são muitas. Eu poderia citar Maria Chaves, Matheus Sá, né, que são dois parceiros assim que a gente coloca ali como essa curadoria, né, esse pessoal que está pensando o tempo todo no pequeno, junto com Joana Mendonça, que também é outra figura que fica muito ali na produção, cobrando a gente, né, pressionando ali, chegando junto. Tanto Joana quanto Maria fazem parte da Proa, que é uma parceria também muito massa. A Zulu Design, né? Uma série de pessoas que participam mais durante o encontro, muita gente, dezenas de pessoas. Enfim, o encontro não aconteceria sem todo mundo. E você fala desse tema, né, das incertezas da imagem, que foi o tema da última edição, 2019. É interessante assim a gente também colocar uma outra coisa curiosa, que quando a gente faz um evento desse, a gente, em geral, começa a definir as coisas 2 anos antes do evento acontecer, porque a gente precisa, né, formatar projeto, ir atrás de financiamento, aguardar resposta, ter todas aquelas dificuldades burocráticas, né, às vezes você já está com o projeto aprovado, com tudo praticamente pronto para acontecer, mas a burocracia emperra e a gente tem que adiar. Isso tudo mexe com a agenda de convidados. Então, assim, a gente geralmente passa uns 2 anos ou mais trabalhando um tema ali, né? Tentando fazer aquele tema acontecer. E, né, você fala assim dessas incertezas, trazendo para o dia de hoje, mas a gente também pode, né, levar essas incertezas para muito mais tempo assim para trás, porque assim, de que fotografia a gente pode, o que é que a gente chama de fotografia hoje, né? Lá quando eu me apresentei lá no comecinho, eu falei, eu sempre me interessei por várias maneiras de fazer fotografia, e não só gêneros, assim, não é que eu já fiz fotojornalismo, foto documental, foto publicitária, assim, mas não só esse tipo de distinção, mas também fazer fotografia com educação, né? Assim, fazer fotografia com pensamento, com reflexão, fazer fotografia com teoria, fazer fotografia com curadoria, enfim. Tudo isso eu acredito que são pessoas que fazem fotografia. Então, assim, e ao mesmo tempo, você tem essa linguagem, né? Ela já mudou tanto, ela já passou por tantos materiais, já passou por tantas superfícies diferentes, já saiu das superfícies, né? Então, você tem um trabalho de Rosângela Renault, que foi uma das convidadas da gente, e ela projeta a imagem numa cortina de fumaça, de vapor, né? E são imagens que ela comprou, que ela coletou de coleções particulares, assim, que não são fotos feitas por ela. Então, assim, isso é fotografia, isso não é, né? Que superfície é essa? Uma superfície que se movimenta, que se mexe, a fumaça. Então, você olha na exposição lá, as fotos parecem que estão se mexendo. Então, assim, você vai dizer que fotografia não tem movimento, mas essa imagem dela tem movimento. Então, o que é isso, né? O que é isso que a gente chama de foto, de fotografia? O digital aumentou, ampliou essa discussão, explodiu certos limites, mas a gente for pensar, por exemplo, essa pesquisa que eu fiz com coletivos fotográficos, também é um outro movimento que explodiu certos limites ou certas noções de fotografia que a gente tinha, né? A ideia de um cara segurar uma câmera, apertar um botão. No coletivo, há um monte de gente fazendo, gente muitas vezes que nem se diz fotógrafo, você pode ter pessoas de várias áreas que estão dentro do coletivo. Então, é isso, assim, né? O que é isso? Que fotografia a gente está falando?
E aí a cada edição do evento, a gente busca ter um tema norteador. Um tema que, inclusive, ajuda a gente a pensar os convidados, pensar as atividades. Então, a gente já trabalhou diversos temas ao longo das edições. Essa de 2019 foi a quinta edição, que a gente vem com as incertezas. Então, você viu lá, né, um Paulo Coqueiro, que cria, né, uma lenda, cria um fotógrafo que nunca existiu, e ele cria através das redes sociais e da interação com outros fotógrafos. Então, o fotógrafo que ele inventa lá, né, surge a partir dos outros, surge a partir da interação, surge e depois de um tempo, inclusive as pessoas dando depoimento, que conheciam o fotógrafo, né, que tinham acompanham o trabalho dele e tal. Então, né, quem é esse sujeito, fotógrafo? Né, que naquele trabalho de Paulo, ele como fotógrafo, ele inventa um outro personagem, cria toda uma mitologia, toda uma lenda ali, uma existência para aquele personagem que é um fotógrafo, e, né, e depois revela que aquilo ali era tudo invenção, que era armação, porque a obra dele está nesse arco, né? Não é ficar só na fantasia, só na invenção, mas o grande lance da obra dele, pelo menos para mim, é quando ele escancara isso e mostra que isso tudo era invenção. Né? Então, ali ele está falando não só de um fotógrafo que é uma invenção, mas uma fotografia que sempre foi uma invenção. Apesar da gente ter uma carga muito grande da fotografia voltada para uma testemunha, para uma prova, né? Mas a fotografia sempre foi invenção. A invenção de um novo mundo, um mundo paralelo. É o mundo da fotografia. Se esse mundo paralelo ele se parece com o mundo que a gente vive, ou se ele se distancia desse mundo, são escolhas, né? Mas são dois mundos. A imagem é uma coisa, isso que a gente chama de realidade é outra. A gente às vezes quer linkar os dois, às vezes a gente quer separar, às vezes a gente quer linkar e está separando, às vezes a gente quer separar e está juntando. Mas, então assim, a gente estava muito movido por essas incertezas, né? E também, claro, pelas incertezas com o futuro da fotografia, ou se ela, ao longo dessa história tão recente, de menos de 200 anos, ela já modificou tanto, né? Ela já foi chapa metálica, já foi vidro, já foi celuloide, é digital, é fumaça, ela já foi tantas coisas e continua sendo chamada de fotografia. O que será que vem depois? E o que será que a gente está fazendo hoje que vai continuar sendo chamado de fotografia? Ou continuar juntando gente que faz fotografia, né? Então, assim, é claro que uma edição a gente tem assim, limites muito grandes assim, de grana, de tempo, de mão de obra, né, de tudo. A gente trabalha muito mais com constrangimento, né, com limitações do que com fazendo tudo que a gente queria. Então não dá para a gente tratar de tudo, mas a gente tenta pelo menos colocar ali algumas sementes, né? Instigar as pessoas que participam e dentro de uma lógica, assim, dentro de uma coisa muito importante para o Pequeno Encontro, que inclusive já está um pouco no nome, que é a ideia de que a gente faz fotografia a partir de pequenos encontros. É o encontro, né, da pessoa que está fotografando com a pessoa que está sendo fotografada. É o encontro de um livro de fotografia, de um fotolivro com o leitor. É o encontro de um artista com outro artista, né? Então, para a gente, o Pequeno Encontro, ele sempre tem que ser esse encontro em que as pessoas realmente sentem para tomar um café, né? Que as pessoas trocam uma ideia. Assim, então, ele acontece na cidade de Olinda, quem não foi, né? Só dar uma geral, assim, ele acontece ali no sítio histórico e espalhado. A gente ocupa espaços públicos, praças, pátios, né? A palestra da gente do ano passado mesmo
foi no pátio do Mercado da Ribeira. A gente monta o teto, bota a cadeira, bota o telão, ilumina, bota som, né? A gente monta tudo, não tem nada. Assim, é um lugar que do dia a dia é usado como estacionamento, mas é um lugar lindo, no meio da cidade. Já uma oficina acontece em outro espaço, né? A gente teve 16 exposições ano passado, espalhadas em restaurantes, bares, centros culturais. Então as pessoas ficam se movimentando pela cidade e a gente também busca sempre nessa curadoria de convidados e tal, que as pessoas também se encaixem não só no perfil do tema, né, e de trazer um bom conteúdo, trazer oficinas bacanas, leituras de portfólio, mas que as pessoas estejam dispostas e disponíveis para também tomar uma cerveja e sentar e conversar, né? Então, assim, a gente tenta evitar aquele distanciamento entre uma celebridade e o público. Lá ninguém é celebridade, ninguém, sabe, é diferente, assim, todo mundo está perto de todo mundo se esbarra, e a gente já sonda, assim, quando vai convidar as pessoas, se ela tem esse perfil, né? Que a gente trata o melhor que a gente consegue a galera, mas a gente não quer essa distância, né? Não, é extremamente revelador, acho que para qualquer ser humano que se entende nesse universo da fotografia, da imagem, para pertencer a um momento que puder num festival como esse. Eu acho que realmente Você falou algumas coisas, eu fui anotando, e estou inclusive anotando algumas perguntas dos colegas aí, para a gente ir conduzindo, né? Antes eu queria só eu ia te dar o destaque para a gente falar que é em Pernambuco, é em Olinda, né? E aí você falou a palavra que eu acho massa, bicho. A estiga que vocês têm de estigar, né? Eu acho que essa palavra eu escuto bastante de vocês, do grupo, enfim. E é um pouco isso que vocês fazem muito bem. Vocês instigam a gente a pensar, a fazer as coisas acontecerem e de uma forma coletiva. Então, eu queria também dar um destaque como é importante, né, cara, para o indivíduo ser indivíduo com um coletivo junto, seja ele da forma que for, mas assim, cara, é muita gente que está envolvida em uma única coisa, né? Para você conseguir produzir, pensar, fazer alguma coisa, é muita gente que está junto. Então, assim, a gente carrega e a gente é carregado constantemente nesse universo. E acho que isso está ficando bem interessante nesse momento também. Assim, coisas paralelas que vão surgindo, a forma como hoje a gente está aqui se conectando. É muito bom saber que eu tenho amigos, colegas que topam encarar uma live dessa para a gente gerar conteúdo para deixar para outros também, né? Então a gente vai construindo uma grande rede aí de conhecimento, sei lá. Vou voltar aqui rapidinho. O Diogo perguntou onde é que estaria disponível a sua pesquisa sobre o coletivo. Aí você responde, eu vou sugerir também que a gente faça uma listinha de coisas que a gente percebeu que seria interessante aqui para eles saberem, links, sites, conteúdos paralelos, e a gente deixa isso depois lá no canal do YouTube abaixo. Eu pego essa lista depois com você, de maneira que algumas perguntas que forem surgindo, como essa, a gente já tem uma resposta depois lá, tá? E a gente Tá? só direciona isso para lá. Fora isso, tem uma pergunta que eu acho que tem a ver, o questionamento também, que tem a ver com a tua fala aqui, que é o seguinte: o João Oliveira e o pessoal também do Foto Sururu comentou que você vai ter uma participação em breve por lá. É um Isso. festival também do Nordeste que está criando um bom conteúdo para todo mundo. E o João perguntou, né, cara, como é que a gente fica agora com essa coisa dos festivais que estavam programados diante dessa dinâmica toda? João Oliveira, daqui de Natal, da Margem. Como é que vocês aí do Pequeno estão considerando essa jornada? E eu já aproveito para sugerir que quem tenha perguntas, vamos deixar agora para os 30 minutos finais, e aí a gente dá uma paradinha, 20 minutos que seja, para responder às dúvidas de vocês. Mas com relação a essa do João, vamos a ela e já vamos também puxar um entendimento de como vai ser importante a gente criar esses momentos
da formação. Como a formação está dentro de todo esse processo que a gente está passando agora também. Vai lá. Pois é, assim, uma coisa importante da gente destacar é que os festivais, os encontros, né, todos esses eventos de fotografia, eles são cruciais assim para a formação, né? A gente precisa de referência, a gente precisa conhecer trabalho, né? Conhecer, ter essa oportunidade também de conhecer o bastidor, né, de um trabalho, os bastidores do trabalho. Então, assim, participar de eventos, participar de festivais, encontros, nas suas mais variadas formas, é muito importante, né? Eu acho que entre 100 pessoas da área vão confirmar essa importância. E aí, assim, a gente tem hoje um calendário razoavelmente grande de eventos acontecendo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, acontecendo de uma maneira muito difícil, né? Porque a gente vinha num certo crescimento assim, de estrutura, de oportunidade, e depois, nos últimos anos, aí, isso vem caindo. Então, um festival feito esse, do Pequeno Encontro, ele é impossível de ser feito sem financiamento público, pelo menos é o meu pensamento, né? Aqui no Nordeste. Talvez se a gente tivesse aliado a uma grande empresa, com muito capital em outro lugar, mas aqui para a gente, pela experiência própria da gente, não é uma coisa que a gente, assim, todas as atividades são gratuitas, oficinas, leituras de portfólio, toda a programação é gratuita. A gente, como eu falei, tem uma equipe grande de pessoas trabalhando para aquilo funcionar. A gente precisa criar esses espaços, porque é diferente da gente, sei lá, fazer um evento num centro de convenções, e já tem lá o auditório com cadeira, com tudo. A gente monta do zero, a gente pega um lugar que é um estacionamento e tem que proteger da chuva, tem que botar som, tem que botar telão, tem que botar cadeira para as pessoas, segurança, né? Então, assim, e a gente não poderia, sabe, assim, tá cobrando ingresso, tá? Assim, isso não aconteceria aqui da maneira como a gente pensa, assim. É um evento que tem uma participação muito grande de pessoas que não teriam condições de estar pagando. É isso que eu estou querendo falar no final das contas. Então a gente depende, sabe? Mesmo estando na quinta edição, já está consolidado. Não, a gente está quinta edição, eu acho que é bastante coisa para um evento de fotografia. Pouco, né, conseguiram persistir, mas a gente não tem segurança nenhuma que vai ter depois, porque a gente depende realmente desse apoio. Então, assim, a gente hoje tem um calendário muito importante, né, acontecendo no Brasil todo. Ficar atento, estar participando. O Foto Sururu, por exemplo, é um exemplo de resistência aí, né? É um festival mais novo, mas que está na garra e fazendo. Teria acontecido agora, né, no começo de abril, mas foi adiado, como todos os outros. Assim, o Tiradentes foi adiado, o Foto Rio, lá no Rio, foi adiado, né, o Festival de Porto Alegre também foi adiado. Todo mundo, pela pandemia, aí, acabou precisando adiar. Alguns já estão anunciando datas para o segundo semestre, outros estão mais cabreiros aí, esperando alguma definição. Mas, assim, para além dessa pandemia, para além dessa necessidade de a gente estar em casa e não estar podendo, né, realmente não poder fazer evento, estar indo para a rua por questão de segurança mesmo, sanitária, mas é isso que a gente vem vendo é que eventos muito grandes ou foram desaparecendo ou foram tendo que se reorganizar e repaginar completamente, né? Porque exatamente a dificuldade de editais, de financiamento, de apoio, e vem aumentando a dificuldade, né? Vem diminuindo a facilidade nos últimos tempos. Mas, Por assim, outro é lado, um cenário importante. por outro lado, acho que a gente está tendo uma oportunidade rara, né, de ter que pensar diferente, de ter que se adaptar. Eu jamais imaginava ficar fazendo lives com a galera, né, para discutir algum tipo de conteúdo de imagem, enfim.
não só eu como todos nós, a gente tá assim, entendendo isso de uma forma de transformação, assim espero. E aí me coloca também assim para uma coisa que eu acho que a nossa própria relação de convivência permitiu muito isso para mim, né? No momento em que eu decido entender esse outro olhar do fazer, da fotografia, da imagem e tudo mais, eu começo a entender também o quão importante é ir atrás de certos conhecimentos que me tornam um pouco mais firmes, fortes e seguros para poder construir alguma coisa, né? E eu digo isso porque não só o encontro, mas diversas outras dinâmicas, inclusive acho que foi 2012, né? Aquele grande encontro que vocês fizeram de educadores de fotografia, extremamente revelador, e aí me trouxe também, somado à convivência com outras pessoas, como Miguel Shikaoka e, enfim, outros da fotografia, que trabalham com a fotografia como forma de educação também, mexem e mexeram demais, né? Continuam mexendo. Quando a gente se encontra aqui em Natal, num evento que você fez ano passado, né, na Margem, e a gente tem chance de uma prosa rápida, enfim, que seja 30 minutos de prosa, o nosso crescimento é jogado para outra potência, outro exponencial nessa dinâmica. E aí realmente, assim, acho que essa reinventada forma de existirmos, a gente também tem que continuar numa coisa que eu acho que é importantíssima. É auxiliar essa construção com tudo que a gente acumulou de vida, né? Experiências, enfim, perdi muito cabelo já para conseguir chegar onde eu estou, contribuir com tudo isso, né? Essas perdas não foram em vão, essas conquistas não são em vão. E de uma forma também clara, eu não vou parar, você não vai parar, ninguém vai parar. A gente vai continuar estando aqui, fazendo essas coisas, né? E como então a educação é importante para a gente criar esse conhecimento junto, para a gente transformar e construir as coisas. Eu sei que você tem uma bagagem rica na educação, mas essa experiência que vocês tiveram também, eu acho que talvez seja interessante a gente mostrar um pouco, falar um pouco sobre a escola livre, né? Que eu acho que é uma estrutura bem legal, uma forma super interessante que tem a ver com isso que a gente está conversando também, né? Explica um pouquinho como é que é isso, fala um pouquinho como é que você está enxergando e assim, quais papel que a gente tem de sermos essa coleta de dados enorme na vida da gente, o que a gente vai deixando, né? Como é que a gente vai construindo junto desse jeito? Pois é, uma das áreas, assim, né, das maneiras de lidar com fotografia que eu fui me envolvendo e me interessando cada vez mais foi nesse viés, assim, nessa ligação com a educação. Então, não, mas assim, não somente na ideia de ensinar fotografia, eu faço isso, professor, assim, projetos sociais até graduação, tenho experimentado vários, vários níveis aí, né, vários públicos diferentes, mas também de pensar a imagem ou a fotografia dentro da educação. Isso é uma outra, sabe, é um outro viés assim que me interessa muito. Então, já tive a oportunidade também de fazer alguns projetos, de fazer algumas histórias com professores, né, voltados para a sala de aula, não a sala de aula de fotografia ou a sala de aula de arte, de educação artística, mas assim, para estar junto com o professor de matemática, com o professor de biologia, professor de português, de história, de química, né? Teve um fato bem engraçado, que em uma dessas oficinas que eu fiz com professores, eu recebi muitas inscrições de pessoas de creche. E acabou que tinha uma professora, né, de creche. Assim, creche que eu digo alunos não, de criança de 2, 3 anos de idade. E ela, né, na seleção que a gente fazia, a gente não é por ordem de chegada nem nada, né? Era gratuito também as oficinas.
oficinas que eu fiz no estado todo, assim, na Sertão, no Agreste e tal. E eu sempre gostei assim da ideia de formulários, né, de processos seletivos, assim, que a gente pudesse ter algum diálogo ou aprofundar um pouco e não somente uma ordem de chegada, por exemplo. E, enfim, teve, não sei, alguém divulgou na creche lá, porque teve um monte de inscrição de pessoas de creche, e uma delas entrou porque ela convenceu que a fotografia seria, né, importante para ela na ali, naquela experiência dela educativa com crianças de 1, 2 anos de idade. Então, foi assim, essa experiência, que se chamava inclusive Imagem Experiência, uma série de oficinas, teve também um encontro que você citou, né, o primeiro encontro de fotografia e educação, o F, que aí já foi com a galera da Gema, Rachel, Vládia, Matheus, né, e mais uma galera, que a gente desenvolveu esse encontro. Chamou Ana May Barbosa, né, que é uma figuraça assim, da educação, referência no Brasil e fora do Brasil de educação, né, arte e educação. E agora, assim, mais recentemente, 2017 para cá, eu acabo me juntando com outra galera. Matheus, inclusive, também está no meio, por coincidência. Mas Dani Braque, agora recentemente a gente está no meio de um curso em que somos eu, Matheus, Dani e Pio Figueroa, né, que mora em São Paulo. Então, onde a gente tem articulado, a gente acaba voltando para uma espécie de ensino de imagem, ensino de fotografia, né? São pessoas interessadas em imagem que fazem o curso, mas a gente também está sempre trazendo para dentro desse conceito de imagem quem trabalha, por exemplo, com poesia escrita. Né? Um poeta que se defende bem, ele entra no curso. Sabe, a gente não está restrito a trabalhar com fotografia, embora seja o que nos une e o que a gente assim mais passou tempo olhando, então é o que a gente conhece um pouquinho mais da fotografia. Eu me sinto mais seguro de atuar nesse campo, mas a gente tem trabalhado imagem. Então a gente fez no ano passado um curso de curadoria e crítica, em que éramos nós três, eu, Dani e Matheus, e convidamos mais 3 professores, né, mais assim de um campo da reflexão, da crítica, da filosofia. Então a gente trouxe assim, foi um trabalho, foi um curso assim para mim muito rico, assim, foi muito massa demais. E agora a gente está fazendo isso com o Pio, que já é um processo diferente, né? Em vez da reflexão, a gente está buscando acompanhar e estimular o desenvolvimento de projetos fotográficos, né? Então a gente Instigar, né? Instigar. instigar isso, a gente está instigando a galera. São 30 participantes de áreas bem distintas, assim, com aproximações bem distintas, né? A gente sempre Sim. tem um trabalho danado para tentar concatenar assim, turmas, sabe que tem gente com trabalho já super consolidado, com exposição, com publicação, com prêmio, e tem gente ali que diz, não sei de nada, ou não tanto assim, né? Mas sempre todo mundo sabe muita coisa. Eu acrescento, então, uma coisa que a gente já tinha conversado antes, que você comentou que, assim, como é importante criar as coisas como se a gente fosse utilizá-las, né? Então, assim, é criar para a gente, ter esse olhar para dentro, para transformar a coisa em algo realmente de utilidade. E essa proposta de vocês da escola desenvolvida, é inevitável que a gente consiga, por exemplo, servir como exemplo para ir brotando coisas. A ideia do círculo da imagem é uma junção de 2 pessoas que não necessariamente são da mesma área, né? E que entendem exatamente isso, como é rico a gente jogar um monte de coisa para dentro de um balaio, que a gente possa transformar isso em outras coisas, obviamente relacionadas à imagem, mas é isso. A imagem está onde? A imagem é para quem? Você imagina algo na sua cabeça como? Pronto, já está tudo aí, né? Então é uma potência grande e acho que a gente está conseguindo começar
um outro jeito também da gente estar junto. Então, acho que vai ser super rico ao longo das dinâmicas aqui, por exemplo, das lives, vocês entenderem todos o que cada um desses convidados está trazendo para essa contribuição de um conhecimento relacionado à imagem, que pode ser, enfim, não dá nem para dizer o que pode ser, porque ainda vão inventar outras coisas que não são. Então, e uma outra coisa que eu queria só deixar como relato, a fotografia, ela tem uma potência tão absurda que outro dia eu fiquei parado aqui em casa, tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 já já, e aí aquela coisa de ficar em casa com uma criança que está assim, quicando no chão sem parar, precisando jogar energia para fora, precisando estar numa escola com uma dinâmica lúdica que não necessariamente vai ter. Obviamente a gente passa a ter esse papel nesse momento. Eu fiquei pensando, gente, onde é que está o meu repertório dentro da fotografia para mexer e criar alguma coisa aqui? Aí eu fui buscar na antotipia a ideia de pegar algum tipo de vegetação próxima do entorno, porque eu tinha visto isso em dinâmicas também já, de como sensibilizar, de como trabalhar a grafia da luz através dali. E falei, gente, eu vou fazer uma tinta aqui, cara. Vou gastar uma energia dela para ela perceber o entorno, para ela transformar uma tintazinha, nem que seja ralinha, para criar o mundo dela, né? E aí quando eu terminei, eu falei, gente, isso aqui é grande, sabe? A gente tem muita coisa na cachola. E a fotografia tem muita experiência já vivenciada que pode contribuir com uma coisa simples como essa, na chance de uma criança brincar. Gente, isso vale ouro hoje em dia, né? Isso vale ouro. Exato. E é uma criancinha que é uma figura, né? É, essa daí é a figura demais. Então, cara, estou falando assim dessa experiência, né, de catar esses corantes naturais. Isso me remeteu aqui para uma outra ideia, que é assim, que você falou aí algumas palavras-chave que foram se conectando aqui quando chegou nessas cores, nas flores e nessa tinta feita ali com o entorno. Juntou a ideia assim, a gente às vezes tem muita resistência à ideia de conhecimento através da imagem. A gente busca um conhecimento, sabe, da imagem, que muitas vezes é um conhecimento superficial, muitas vezes é uma coisa assim de você olhar o que está ali em cima e achar que já sabe tudo daquela imagem, né? Aí há quem consiga ir aprofundando isso, ultrapassando essa barreira da superfície para ver o que está por trás daquela imagem, né? Coisas básicas como quem fez, por que fez, e etc. e tal, mas também como é que essa imagem se comunica com outras imagens, porque quando a gente olha para uma imagem e a gente interpreta aquela imagem, a gente está usando todo o repertório e toda a conexão que aquela imagem faz com as outras imagens, com as imagens que a gente já viu antes, né? Hoje a gente olha um cinema e entende uma narrativa impossível para quem estava lá no começo do cinema, que ainda não tinha desenvolvido um repertório de narrativa cinematográfica que permitisse a interpretação. E aí, assim, voltando para a tinta lá da flor, né? A gente olha para uma pintura rupestre, por exemplo, imagem, né, que fala daquela época, que, sabe assim, que perdura durante esse tempo todo, milênio, e alcança a gente hoje, em que a gente está em outro paradigma da imagem, mas que a gente olha para aquela imagem e também tenta buscar nela conhecimento. Seria impossível a gente olhar para aquela imagem com os mesmos olhos que os produtores daquela imagem tinham, né? A gente faz hoje conjecturas de que ali havia um entendimento mágico, que havia ali uma busca por uma captura, né, de um animal que seria caçado. Existem várias conjecturas, mas já são olhares modernos, contemporâneos, tentando interpretar a partir do lugar que a gente está hoje, aquela imagem que foi produzida milênios lá atrás, né? Então, a gente às vezes continua tendo muita resistência
a essa ideia de um conhecimento através das imagens, embora a gente use imagem desde o começo, para conhecer, para comunicar, para pensar, né? Então, assim, ainda é hoje meio inimaginável a gente pensar numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, feita somente com imagem. A forma da gente pensar, da gente raciocinar, ela é muito atravessada por palavras. A gente organiza o pensamento em palavras, mas a imagem é anterior à palavra, né? E a imagem possibilita outras maneiras de pensamento. Certamente, muita gente aqui que está vendo, eu, por exemplo, quando eu estou precisando organizar alguma coisa, eu preciso pegar um papel e começar a rabiscar. Às vezes eu escrevo palavras, às vezes eu escrevo setas, círculos, rabiscos. Eu não sei desenhar, mas de alguma maneira eu vou transformando aquilo ali em imagem. E a imagem, mesmo que ela não signifique nada no papel, mas ela é um processo para que os pensamentos se organizem e que saia alguma coisa minimamente, né, satisfatória para mim. Então, assim, a gente, apesar de estar numa sociedade enormemente atravessada por imagem, todo mundo se preocupa com a imagem, consome imagem, produz, compartilha, mas a gente ainda tem certas resistências, né, a essa ideia de um conhecimento através, de um pensamento através, de uma comunicação através da imagem. Eu, 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 é, tudo isso que você está falando para mim tem sido a minha decisão de começar a lutar para. A ideia de começar a ideia, de começar outra ideia de construir o círculo da imagem, ela vem porque tem uma inquietação minha agora de querer defender a hipótese da imagem ser uma língua. Então, a gente tem essa coisa, tá em nós, somos, né? Mas a gente não consegue ainda entender direito esse código. E aí eu comecei a querer olhar isso como uma língua. E obviamente a gente fala de linguagem, ok, é uma coisa, eu estou falando de língua. Mas eu não tenho bagagem nenhuma para discutir teorias linguísticas de como vai, como vem, como foi, né? Mas é para mim tão óbvio essa força toda e ela permeia um espaço que realmente pensar um pouco no que a gente produz como fazedores de imagens e tal. Cara, um livro que se produz, um livro de coerência e tudo mais, é a mesma coisa que uma tese de doutorado, ou até mais, né? Quem sabe nós aqui já somos doutores e não temos o título desse jeito para os outros, mas quando você passa 10 anos produzindo o teu material e chega na conclusão de X páginas de conteúdo, nossa, é tanto quanto um desenvolvimento para isso. Então, a sua tese em imagem de doutorado, eu acho que já rolou, já tem exemplo claro aí desse caminho. E aí, como é que a gente pode chegar nisso, né? Assim, é a minha grande pergunta e ao mesmo tempo eu já venho perguntando para todo mundo e conversando e escutando e fazendo lives agora, enfim, sobre isso, sobre imagem, para a gente conseguir no final das contas entender de que maneira essa estrutura de língua pode ser um pouco melhor estabelecida entre nós, porque a gente acorda, abre o olho, cara, é muito forte isso. O mundo está sendo percebido por imagem, não estou tirando as letras, eu não estou tirando a função da palavra, de uma frase, de um pensamento nesse sentido. Mas é que eu estou querendo incluir essa possibilidade de que a imagem é uma língua também. Podemos falar imagem, né? Eu não poderia entrar muito nessa defesa, assim, exatamente para não estar falando muita besteira, no meu caso, né? Mas eu lembraria só um aspecto assim da espontaneidade ou da falta de controle que existe na existência, né, de uma língua, existência dessa comunicação verbal, coloquial. Então, as línguas, elas não foram inventadas por alguém, né? Elas são surgidas a partir do uso, né? Então, assim como algumas desapareceram porque começaram a ser pouco usadas,
outras surgiram pela necessidade, né? Ou se consolidaram. Então, assim, de certa forma, eu estou querendo dizer que talvez isso já esteja acontecendo, falte só dar o nome, né? Porque certamente quando a gente está aqui vendo os emojis aí, os emojis lá, o joinha, o coraçãozinho, pá, as pessoas estão se comunicando por imagem, né? Quando a gente vê uma série como as imagens estão no dia a dia da gente, ela já vai tomando, né, essa característica de comunicação e que talvez vá se transformando numa língua paralela, né, para para alguns meios, para alguns espaços, talvez para alguns momentos. Então, assim, só, né, não posso me aprofundar muito, mas é só pensar nisso, porque eu acho que essa naturalização, essa espontaneidade, a partir também de uma necessidade, né, porque quando fica muito na palavra, também a gente perde algumas emoções, ou às vezes eu mesmo acabo escrevendo super textos, assim, textões, às vezes para passar uma ideia que se eu botasse dois pontos em parênteses já passava, né? Então, assim, lembrar disso um pouco, botando Não, esse não, parênteses. com certeza. Eu até deixei o gancho assim para o linguista que estiver escutando um dia, quiser participar, estamos aqui para escutar e conversar. Eu faço, eu estou aprendendo, inclusive, uma outra coisa que eu estou percebendo. Eu estou terminando sendo um mediador, um entrevistador aqui, né? Então tem papelzinho anotando as coisas, concatenando pensamento diferente, enfim, são métodos divertidos aqui de se reinventar. E aí eu estou olhando aqui, gente, são 10h54. A gente tem um período aqui que o Instagram ele limita, então quando chega em 1 hora ele corta a conexão. Obviamente, a gente pode fazer o seguinte, de estender um pouquinho mais, não sei, Queiroga, você topa jogar um pouquinho as perguntas para uma próxima live? E Por aí mim, tá tranquilo. eu vou pedir para a gente fazer o seguinte, assim, a gente tem mais uns 3 minutinhos. Vamos tentar trazer agora para um caminho, vamos tentar olhar para assim, como é que a gente pode fazer para as coisas acontecerem agora, em torno do que a gente tem, lógico, e pensa um pouquinho nisso, dê uma consideração desse caminho que a gente está falando que envolve educação. Eu não sei você, mas assim, eu acredito imensamente nessa estrutura de entender uma construção nova, um entendimento novo. Existem palavras que são importantíssimas: percepção, educação, fôlego, com certeza. Enfim, joga um pouquinho disso daí que aí a gente vai para a próxima live. Ou a gente pode já encerrar essa daqui, eu já abro a próxima, fica mais fácil, né? Aí dá Então, tempo eu de ia pensar. sugerir isso, cara. Talvez a gente combine aqui com a galera, né? Tipo, derruba essa e todo mundo já entra direto na outra, e aí a Pronto, gente continua, para ela não pronto. cair de repente. Então vamos Vamos fazer fazer isso, isso? que aí o raciocínio fica mais fácil, né, para a gente pensar. Eu vou pedir para quem tiver colocado o texto agora, jogar no próximo, e eu estou fechando essa aqui agora e abro já a próxima live na sequência, tá? Isso, tem algumas 3, perguntas aí que a gente responde na sequência, não é isso? é, é. Beleza. Continua o pensamento aí e a gente começa lá. 3, Joia. 2, 1, vai! Alright. Vou colocar aqui o nosso título. Salve, salve, Pacífico. Chegando. Eduardo está chegando agora. Deixa eu só aprender e fixar o comentário para a gente ter o título aqui. Joia. Pronto. Já estamos novamente de volta aqui. Dá só mais esse tempinho para a gente, enfim, voltar às falas e as pessoas voltarem a entrar um pouquinho. Enquanto isso, assim, a vontade que eu tenho é só antes da gente abrir para
essa interatividade, fazer essa reflexão, né? Esse construir essas ferramentas. Aí queria que você comentasse um pouquinho a sua perspectiva, seu horizonte para isso, e aí a gente abre para uma coletiva de, de imprensa aqui com as perguntas e tudo mais. A gente vai conduzindo. Manda ver. Meu medo sempre com essas perguntas é porque, como eu falei, que eu acabo fazendo, né, pisando em terrenos bem diferentes, assim, na fotografia, eu dou voltas muito grandes. Assim. Mas, tentando resumir, algo que tem me movido muito há muito tempo, não é de hoje, assim, eu aprendo muito são com esses projetos e com essas trocas coletivas, né, com outras pessoas. E aí, isso tem se dado nos vários campos. Assim. Só para tentar também assim, deixar bem aberta a própria ideia de educação, de formação. Né? A gente tem certas maneiras assim, de uma formação mais organizada, com currículo, com escola, e períodos, e faculdade e tal. É uma forma interessante, importante, e que vai ser muito útil para muita gente. Né? Eu fiz até o doutorado e para mim foi fantástico isso. Mas tenho certeza que para outras pessoas não vai fazer nenhum sentido isso. Então, assim, também não estou querendo dizer que educação é só ir para a rua e ficar olhando para o tempo e aprender assim, né, com o sol. A gente também aprende com o sol, também aprende olhando para o tempo. Mas a gente tem que estar encontrando as maneiras de fazer isso. E um monte de gente já vem pesquisando isso há muito tempo, já vem testando isso há muito tempo, já vem, né, desenvolvendo metodologias. Então, toda vez que a gente, por exemplo, quando eu faço uma oficina, faço um curso, certamente ali eu estou citando quem você já falou, Miguel Chicaoca, com quem eu já aprendi muito ao longo da vida. Estou citando um Ricardo Peixoto, da Paraíba, com quem eu já aprendi muito. Estou citando Rachel, lá do Gema, do Fotolibra, Matheus Sá, Vládia Lima. Estou citando as parteiras com quem eu convivi. Assim, porque tudo isso a gente está aprendendo formas de humanização, inclusive, né? Não só de educação mais formal, mas assim, muito Paulo Freire, né? Eu já usava Paulo Freire muito antes de eu ler o primeiro livro dele, porque assim, o ensinamento dele está em todo canto, ou pelo menos em todo canto de gente que faz educação interessante. Então, assim, você está sempre nessa citação a milhares de pessoas, você não está fazendo nada sozinho. O Imagem e Experiência que eu cheguei a citar aqui foi um projeto assim muito que eu escrevi, desenhei, propus, administrei, dei as aulas, contei com a participação de Ana Lira, que foi massa, mas eu já chamei a Ana Lira quando o projeto já estava aprovado, assim, né? Já foi uma coisa assim, tipo, ela realmente me dá uma ajuda de background ali, da gente discutir e tal. Mas quem viajava para dar aula era eu. Quem fazia prestação de conta, né, fui eu que fiz o projeto. Mesmo assim, era um projeto que tinha um monte de gente por trás, porque todo mundo né, com quem eu tinha aprendido, inclusive pessoas com quem eu tinha aprendido a não fazer daquele jeito, né, porque a referência também é para isso. A gente também olha para trabalhos que a gente diz, desse jeito eu não quero fazer de jeito nenhum. Mas é importante conhecer aquele trabalho para dizer, não quero fazer. Né? A referência não é só você seguir as pessoas. E não é só uma referência direta, assim, que você olha para uma coisa, olha para outra e diz que tem uma relação. Não. Né? É a construção que você vai ali acumulando e que faz o teu trabalho tomar um caminho ou outro. E que talvez você não encontre nenhuma semelhança, né, externa, mas que certamente aquele outro trabalho lá foi importante para essa formação. Então, assim, eu gosto sempre de pensar a educação. Eu sou um cara até meio chato, acho, às vezes, em reunião assim, dos projetos, porque às vezes eu fico meio brincando, às vezes falando
mais sério, mas às vezes eu fico numa de, né, advogado do diabo, ou de já tá tudo formatado, eu digo, aí por que a gente não faz daquele outro jeito? Aí meio que, putz, né, vamos pensar, e às vezes não dá em nada, né? A ideia nova foi horrível. Era melhor não ter tido. Só fez atrapalhar o projeto. Mas outras vezes até, né, te leva para um terceiro caminho, nem é o primeiro, nem é o segundo, vai para um Sim, terceiro caminho. Então, assim, educação da imagem, através da imagem, por imagem, é uma educação constante. A imagem está mudando o tempo todo e a gente tem que acompanhar isso, né? Educação é algo extremamente dinâmico. A imagem na sociedade contemporânea, principalmente, é algo extremamente dinâmico. Você juntar essas duas coisas, né? É um trabalho danado, essa busca por estar mudando junto. Mas é não dá uma para ficar característica, eu acho que parado, né? você tem que estar mudando o tempo todo. É. Se alguém assim, né, vai, às vezes até eu encontro assim pessoas, né, que dizem assim, pô, Queiroga 10 anos atrás, Queiroga hoje. Assim, e Queiroga daqui a 10 anos também, se eu estiver vivo, né? Não sei. Não sei como é que vai ser, assim, porque eu acho que a gente está o tempo todo mudando. E tem que ser É, isso. é. Não, você falou duas coisas que eu queria dar uma destacada grande mesmo. Essa humanização, cara, como isso está sendo importante, como a gente está precisando achar esse caminho de facilitar a humanização e o ser humano mais sensível ao outro, ao todo, a tudo, né? Enfim. E você me gerou uma imagem aqui na minha cabeça que eu fiquei pensando, eu até escrevi aqui, não somos sós. Né? A gente anda, eu estou andando aqui, eu vi isso em algum lugar, alguma propaganda, sei lá, enfim. Mas são camadas de pessoas que estão junto com você nesse exato momento, cara. Então, assim, cada passo que você dá, são bilhões que estão juntos naquele passo. Né? Uns que ficam do lado direito, esquerdo, enfim, mas são bilhões, são inúmeras pessoas que a gente carrega junto a cada coisa que a gente faz. E eu acho que essa sensibilização humana, na minha leitura disso agora, tem um pouco a ver com isso, né? A gente se abrir para esse pertencimento e seguir desse jeito, com esse nosso entorno, com uma outra forma de estarmos, talvez. Não sei. Eu jogo isso porque são viagens e, enfim, a gente está aqui para isso um pouco também. Você ia falar. Eu acho muito louco, né? Sempre muito, muito doido a gente falar em humanização, porque já pressupõe que a gente desumanizou, né? Assim, então, como é que humanos precisam estar batalhando, brigando, lutando, convencendo pela humanização? Isso já tem alguma coisa errada, né? Nessa minha vivência com parteiras, a gente vai estar muito em contato com discussões de humanização do parto ou com esse lado que elas trazem, que elas carregam, que elas resistem, como exatamente um atendimento humanizado. Então, cansei já, assim, dezenas, centenas de buchudas, né, de grávidas, dizendo que não querem ir para o hospital de jeito nenhum, que querem ter com parteira, porque ou já foram para o hospital e foram colocadas numa maca e foram... Né, assim, o processo de entrada no hospital, por exemplo, como metáfora, é um processo de desumanização. Né? Ali você perde completamente sua identidade. Você veste uma roupa do hospital, você tira seus brincos escolares, qualquer coisa que diga quem você vira só um número, uma etiqueta numa pulseirinha. Né? Então, assim, quando a gente fala em humanização de alguma coisa, a gente já pressupõe que isso foi desumanizado. Quando a gente fala na educação humanizada, a gente já percebe que, assim como no hospital, né, as escolas, ao longo do tempo, não foi agora, mas, né, a organização das cidades, né, as mudanças da organização como sociedade, foi levando para essa escola serializada, essa escola num modelo industrial, que vai ser boa e importante. Eu defendo essa escola, não estou dizendo que a gente tem que quebrar completamente com ela, mas a gente só tem que entender os limites dela, né? E tentar hackear um pouco esse sistema em alguns casos, ou tentar
ver as brechas que existem para dentro desse próprio sistema funcionar, um equilíbrio, né? Então, ora, você junta 30, 40, 50. Assim, eu já dei aulas para turma de mais de 100 pessoas, né? 100 pessoas, mais de 100 pessoas numa sala de aula e você dando aula para elas, assim, essa ideia de dar aula, né? E elas estão recebendo. Assim, a gente tem que ir ali, a gente vai ter muito mais limite do que se a gente tiver com um grupo de 10, 20, 30 pessoas Sim, para sim. trazer esse contato mais humano, né? Certamente a gente vai ter uma dificuldade muito maior. Mas tá pensando nisso, assim. E você está preocupado, né? Nós estamos preocupados com isso, é o caminho para a gente estar sempre alerta e não deixar essa peteca cair, né? Então, o fato de a gente estar preocupado com a humanização e percebendo as desumanizações gerais, ali é o remedinho, né, para a gente não deixar isso tomar conta. Então, mas eu acredito que a educação ela é esse caminho para a formação de pessoas, né, para a formação de sujeitos, e que não há sujeito desumanizado, não há sujeito que seja excluído de si próprio. Então, assim, quando a gente fala de educação, a gente está falando na construção de alguém e não no recebimento de um produto ou de qualquer outra coisa. E esse alguém, obviamente, parece óbvio, mas isso muitas vezes é esquecido, esse alguém é presente, é o centro da história, né? Então, as escolas muitas vezes são formatadas para o professor parecer ser centro da sala de aula, quando na verdade é o contrário. O professor ele é alguém que vai colaborar com aquele grupo, para aquele grupo, junto ali, desenvolver certos conhecimentos, certos conteúdos, né? Mas o centro é o estudante, né? O professor ele é alguém que estudou um pouco antes, que se organizou um pouco antes e que exatamente vai tentar facilitar algumas coisas ali no meio do caminho. Então, quando a gente se vê precisando defender isso, né? Precisando defender uma educação humanizada, a gente já vê que tem uma coisa meio errada, né? Porque, poxa, né? Quando foi que a gente saiu? Por quê, né? Por quê, né? Em que momento a gente se distanciou, né? E como é que a imagem, como é que a fotografia faz parte disso, né? Então, que fotografia a gente faz? Qual é a sua fotografia? O que é que ela está fazendo, né? Sim. Eu já fiz um monte de trabalho que, assim, hoje não me acrescenta em nada, né? Assim, hoje eu diria que foi tempo perdido até, em alguns casos, né? Assim, eu poderia estar gastando aquele tempo com outras coisas. E posso voltar a fazer, porque a gente né, não tem essa escolha, né? Assim, o trabalho ele tem outras conexões aí e resolvem outros problemas, né? Mas eu acho, assim, uma coisa que eu fico muito alerta, isso é uma coisa minha, assim, de muito tempo, é de tentar ao máximo buscar fazer um trabalho que faça sentido, né? Para tentar me desviar dos trabalhos que não fazem sentido, ou que só fariam sentido para pagar uma conta, para pagar um boleto, né? E já fiz vários assim. Mas, e aí, eu não sei se já tocaria nesse ponto, assim, porque teve uma pergunta ali que passou que eu não lembro mais de quem foi. Mas, assim, rapidamente eu vi, que era a ideia de uma fotografia pós-Covid, né? Pós-Covid-19. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, assim, né? Eu acho que a gente agora foi forçado a dar uma parada, assim, freio, né? De emergência aí no mundo, inesperado, né? Senão não seria de emergência, mas também impensável, né? Se a gente fosse propor, assim, sei lá, ter uma reunião dos governantes, assim, um fórum mundial e propor, vamos dar uma parada no mundo para ver o que acontece, ninguém, absolutamente ninguém acharia que isso seria possível, né? E nem Mas aí vem deixaria, né? essa... Hã? E nem deixaria.
Não deixaria, mas eu acho que antes de não deixar, eu acho que ninguém acreditaria, né, Sim, nessa sim. possibilidade. Não, é impossível a gente, né, parar o mundo, parar a aviação, assim, diminuir não sei quantos por cento o trânsito das pessoas. Não, isso é impossível, né? Aí vem esse bichinho aí que ninguém enxerga, ninguém vê, e faz isso com a gente. Então a gente está, né, pela primeira vez nas nossas gerações, assim, desde os mais velhos até os mais novos, ninguém nunca passou por isso. A gente tem algumas comparações aí com as grandes guerras, mesmo as grandes guerras elas foram vivenciadas de maneira diferente para quem estava recebendo bomba, né, e quem não estava, né, por mais que tenha envolvido o mundo todo. Mas agora a gente está nisso. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente estar pensando também, sabe? A atuação da gente e o que a gente faz como fotógrafo, fotógrafa, artista, produtor de imagem, pesquisador de imagem, né? Eu acho que é Como uma chance humano, né? bem como Como humano. como humano, exato. Mas se a gente quiser trazer assim para, sabe, para a área de cada um, assim, Sim, eu sim. acho que é uma chance bem interessante. Uma historinha aí bem rápida, assim, eu tive alguns momentos assim na vida em que eu fiz um pouco isso, sabe? Mas por questão pessoal, né? De dar umas repensadas assim e tal. E teve um momento que foi bem, que eu fico me lembrando muito dele agora. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu, eu comecei o doutorado vivendo a vida normal, assim, né? Eu ensinava e, em paralelo, no primeiro ano eu fiz doutorado. Mas comecei a ventilar a ideia de fazer um programa que chama Doutorado Sanduíche, em que você vai fazer uma parte, né, como se fosse um recheio do doutorado, você faz em outra instituição, no exterior. E aí eu comecei a pensar nisso, a pensar nisso como uma possibilidade, e um dos requisitos era você não ter vínculo empregatício. Então, foi um momento em que eu tive que pedir demissão, parar de trabalhar, né? Ao mesmo tempo, angustiado, porque né, tem pensão para pagar, filho, plano de saúde, aluguel, né? Assim, a vida continua. E aí eu vou aos poucos ali, faço isso, saio do emprego, consigo entrar no programa, porque tem que passar por uma seleção, e vou passar esse sanduíche, esse estágio, né, fora, fui para Barcelona. Lá em Barcelona, eu pensava muito assim na tese, mas também assim, para onde é que eu ia voltar? Porque um dos requisitos também é que eu não poderia mais ter vínculo empregatício até a defesa da tese. Então, não era só, sabe, o tempo antes e o tempo durante, mas era depois, eu ia passar mais um ano e pouco, sem poder me empregar. Então, eu tive que me organizar financeiramente, né? Me organizar assim, mas organizar a cabeça também. Isso foi mais importante, era onde eu queria chegar. Para onde eu iria voltar, né? Então, eu tive que me desconectar de tudo, de trabalho, dos amigos, me afastei, né, da família, todo mundo, fui para fora do país. E quando eu voltasse, eu me reconectaria com o quê? Né? Claro que isso não era uma escolha minha. Eu, mais uma vez, né, preciso trabalhar, preciso pagar os boletos. Não era assim, vou voltar para esse projeto porque eu gosto dele, não era só isso. Eu precisava viabilizar a volta para determinados projetos, para tentar não voltar para certos trabalhos e não há nada de indigno ou nada, mas que para mim naquele momento não era o que eu queria. Né? E aí eu fico comparando muito com agora, assim, né? Eu acho que a gente está tendo um aumento aí de violência contra a mulher, né? De violência doméstica contra crianças, pelo confinamento, isso é triste. A gente está tendo, né, problemas também econômicos e vai ter muito maiores, gente que já está perdendo emprego, gente que está perdendo faturamento, então a gente tem todo um preço muito caro para pagar, que está pagando, mas a gente também tem uma chance de depois voltar e tentar reconectar para uma outra coisa, entendeu? Então, assim, não é voltar para o mundo que a gente deixou, mas é estar usando esse tempo para pensar que mundo a gente quer ir, né? A gente vai conseguir ou não é outra história, mas está comprovado que certas coisas que pareciam impossíveis não eram tão impossíveis assim, ou pelo menos as pessoas estão sobrevivendo, né? Então, se a gente dissesse assim, vamos parar
certas atividades, vamos colocar metade da população dentro de casa, né? Tentar colocar 60%, 70% dentro de casa, ninguém conseguiria. Mas eu estou há mais de um mês dentro de casa, conheço um monte de gente que está na mesma, a gente está fazendo uma live por isso, né? Porque estamos cada um nas suas casas, você em Natal, eu em Recife, e isso está sendo possível, né? Então, eu acho que a gente, sabe, a gente simplesmente cortar esse tempo e voltar para uma rotina, para um tipo de trabalho e tal, vai ser o mais natural. Vai ser a gente, no primeiro momento, retomar tudo que a gente estava fazendo antes. Retomar tudo que ficou ali acumulado e que não está fazendo agora. Mas se a gente puder, pelo menos, sabe, botar uma fagulhazinha assim de quem está fazendo pão aí, está acabando com a farinha do mercado, eu que sou um padeiro tradicional, estou aqui sofrendo com a falta de abastecimento, mas quem sabe vai acabar, né, a pandemia com mais gente fazendo pão em casa. Quem sabe vai acabar a pandemia com mais gente dizendo, poxa, aquele trabalho que eu achava que era impossível negar, mas que me afastava do filho, talvez eu possa negar de vez em quando e ficar mais com meu filho, né? Então, a gente repensar essas coisas. E eu estou falando isso de modo geral, mas eu estou falando sempre em metáfora que serve para fotografia, né? Então, Sim, sim. aquele projeto que eu venho adiando há milhares de anos, meu, pessoal, e fico fotografando para os outros, que essa foi a minha realidade durante muito tempo, eu passei mais de uma década que eu só fazia foto para os outros, né? Será que eu não posso agora diminuir um pouco essa carga para os outros e fazer um pouquinho para mim, né? Para finalmente botar em prática aquele projeto que eu queria, né? Que eu há tanto tempo venho pensando, venho querendo, mas o cansaço do dia a dia não deixa eu tocar, né? Então, será que eu posso estudar um pouco mais? Será que eu posso conhecer mais fotógrafos, trocar mais ideias, participar mais de eventos? Poxa, aquele evento que todo ano eu digo que vou e não vou, né? Será que esse ano agora não aprendo isso? Enfim. É um bom empurrão, né? É um bom empurrão. Eu acho que pode ir abrindo para as perguntas, até porque eu acho que as suas reflexões são gigantescas. Eu gostaria enormemente até de não falar mais nada e deixar isso como dito. Mas eu acho que é legal também ver o que essa turma tá querendo saber da gente um pouco mais. Eu acho que esse momento de reinventar está muito claro, está muito importante para todo mundo. Eu acredito muito nos caminhos que você apresenta, tanto que a gente está conversando aqui. E aí, obviamente, eu acho que talvez seja legal depois dar uma pensada, não precisa ser agora, nem imediato, mas a gente tem mais ou menos 24 horas para poder fazer isso, de separar alguns conteúdos que você avalie ser interessante para complementar suas pesquisas aqui, como é que o pessoal encontra, enfim, coisas do tipo, né? E aí eu deixo tudo isso no canal do YouTube, de maneira que esse conteúdo todo que a gente está aqui falando nesse momento agora, ao vivo e a cores, fique lá depois como um documento guardado para todo mundo, tá? Mas, enfim, vamos abrir espaço aí para a turma. Se você também tiver alguma pergunta para mim, para você mesmo, também fica à vontade. Pode... tá tudo liberado agora. E vamos combinar uns minutinhos aqui, porque, assim como todos nós, a rotina da casa está posta e tem que preparar almoço, preparar as coisas para a gente continuar o dia, né? Prometo que uma próxima live a gente acha um tempo de todo mundo fazer um almoço junto, sei lá, a gente inventa qualquer outra coisa do tipo. Quem tem alguma dúvida, essa é a hora, minha galera. Eu confesso que eu perdi algumas perguntas que passaram aí, então realmente tentei falar um pouco de algumas, mas se alguém quiser colocar mais ou repetir, né, eu agradeço. Fala. Enquanto o pessoal está aí pensando tal, a ideia que a gente vem conversando, assim, essas conectividades elas vão surgindo com um certo processo de estar, né? Então, eu
penso um pouco nessas lives que a gente faz nos períodos da manhã, porque é o tempo que é me permitido aqui na dinâmica construída que a gente tem aqui em casa. Então, de manhã eu tenho um tempo para trabalhar e resolvi dedicar segunda e quinta-feira para a gente fazer essas conexões, disponibilizar, enfim. E aí, parte do que você comentou e parte do que está acontecendo ao redor vai me fazendo chamar o próximo, né? Quando a gente começou essa conversa, eu já tinha em mente uma pessoa que trabalha com a ideia da paisagem e interferir na paisagem. Então, o Mathieu, que morou aqui em Natal, hoje está morando na França, ele vai trazer um pouco dessa dinâmica e também é um cara que está trabalhando com educação e se descobriu dentro desse processo de transformação de um fazer artístico a ponto de literalmente montar um ateliê para produzir suas coisas. Então, é legal que a conversa que a gente está tendo aqui, os caminhos que vão sendo traçados por aqui, já são automaticamente o gancho para o próximo, né? E aí, quinta-feira a ideia vai ser chamar o Paulo Rossi. Eu acho que você com certeza imagina o padeiro também. Fiquei pensando, falei, pô, botar o Paulo para fazer um pão aqui enquanto a gente está aqui, né? Mas também fico imaginando que esse é um outro momento. Mas o Paulo tem uma ideia de percepção de cor. Então, a gente já dá um gancho também dessa conversa para outra. Ou seja, é muito natural tudo isso estar junto, sabe? É muito natural tudo que a gente vai conversando. É aquilo que eu tive de imagem depois da tua fala. A gente está todo mundo junto aqui, né? As ideias que vão surgindo aqui estão concatenadas com todos nós. A gente tá se falando há muito tempo já e a gente já vem existindo com outras existências há muito tempo, né? E, bom, eu tentei enrolar, Queiroga. Eu tentei jogar aqui para a galera fazer pergunta, mas como ninguém se pronunciou aqui de dúvidas, você quer colocar alguma coisa final aqui para a gente encerrar? Vamos encerrando, né, Massa? Paulo está chegando aí também na sequência. Figura que eu gosto demais. Tem alguma coisa aqui. Oxe, é dele mesmo. É o próprio figura aí. Exato. A necessidade da gente tá, não é necessidade, mas é aproveitar, né? Eu acho que quando a gente tem esse movimento de suspensão, assim, eu acho que tem um lado muito caro disso tudo, mas pelo menos a gente tentar tirar algum proveito e esse proveito, eu acho que é a gente refletir e repensar certas coisas, né? Não, assim, como palavra final, além dessa ideia mesmo de estar acompanhando, eu acho que tem uma série de projetos bastante interessantes que foram estimulados pela pandemia, tanto dos dois lados, o lado assim, mais negativo quanto um lado mais de crescimento, né? Então, por exemplo, foi lançado um projeto chamado 150 fotógrafos para São Paulo, que talvez o nome esteja errado, mas é alguma coisa assim, que exatamente um grupo de fotógrafos está disponibilizando uma foto de cada um para ser vendido e esse valor vai ser revertido em alimentação para pessoas em situação de rua, né, lá de São Paulo. Assim como teve esse que eu estou citando agora, que foi lançado agora há pouco, tem muitas outras coisas acontecendo, né, nesse sentido. Assim. Tanto para estar tentando deixar essa passagem um pouco menos sofrida para algumas pessoas, como para os próprios fotógrafos. Então, tem ações também voltadas para artistas, né, para essa galera que também está sem trabalhar e é uma galera que não é assalariada, que não tem emprego, né? Então, ao mesmo tempo, você tem uma série de lives, uma série de conteúdos que antes eram pagos, estão sendo disponibilizados, né? Cursos, acervos, livros, que eu deixaria como uma dica, assim, tá aproveitando esse tempo para ir atrás, certamente muita gente já está fazendo isso. E, de uma maneira mais geral, o apelo para ficar em casa, né, galera? Eu terminaria dizendo isso. Quem puder, né? E é sempre aquela ideia, assim, não é sempre ficar o máximo possível. Então, esse máximo possível para umas pessoas vai ser um tanto, para outras vai ser mais do que isso, mas é o máximo possível, né? Então, fica aí que eu acho que a hora ainda não é para a gente estar relaxando nesse sentido, porque a gente ainda tem um tempinho aí até as coisas
né, voltarem para um patamar mais legal e pensando que a gente tem que estar preocupado em não transmitir esse vírus e não pegar, né? Porque se a gente barrar a transmissão, a gente consegue segurar a onda aí dos hospitais, dos médicos, enfermeiros, etc. E tal. E se a gente, como a gente não tem ainda teste suficiente para estar sabendo quem pegou, quem não pegou, ou seja, o lado de pegar é um lado que não compete a gente, mas o lado de transmitir compete a cada um de nós, vamos segurar o lado de transmitir e uma maneira segura de fazer isso é não circulando, é não saindo de casa o máximo possível, né? Então deixar essa palavra aí e esse pensamento, né? Para que mundo que a gente quer ir, para a gente não voltar para aquela doidice que estava antes, né? Aquecimento global, exploração, né? Pobreza, a gente vem piorando muito o mundo que a gente vive e aí acho que a gente pode tentar voltar, pelo menos melhorando um pouquinho ele, né? Menos desigualdade social, mais educação, mais cultura, mais arte. É isso que salva a gente, é isso que faz a gente humano, né? Assim, um cachorro, uma tartaruga ou uma pedra, eles não fazem arte, a gente faz arte. Então, assim, é uma coisa que nos faz humanos, é a arte. Então, vamos valorizar. Tem muita gente vendo aí show em casa, live de pagodeiro habilitado, né? Mas tem outras lives bem melhores também. Mas vamos pensar nisso. Vamos voltar para um mundo com mais educação, mais arte, mais amor. Oh yeah! Pois, gente, obrigado pela participação de todos vocês. A gente ultrapassou aqui um pouquinho do tempo, mas eu achei também necessário e muito divertido a gente conseguir não ficar nesse tempo certo, né? Permitir que essas incertezas do tempo também percorram as nossas dinâmicas e plataformas. Queiroga, obrigado, cara. Obrigado por ter topado isso aí. Quem mais tiver alguma pergunta, algum comentário, volto a dizer que esse vídeo fica aqui durante 24 horas no Instagram e depois esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube. Então, enfim, é um conteúdo nosso, é um conteúdo que está aqui para todo mundo e com certeza agradecer todo mundo que está aí assistindo, vendo. Acessem, compartilhem as coisas básicas que são importantes para a gente se apoiar um ao outro. E eu acho que mensagem dada, vamos ao dever de casa. Fazer, agir, ser. Né? Isso. Massa, Pablo. Obrigado pelo convite. Estamos por aqui para fazer outras coisas assim. Vamos embora, vamos embora. Gente, muito Tchau, galera. obrigado. Valeu! Falou. Abração aí para todo mundo.